Deus, irmãos. Mas que bom. Vamos lá, vamos entrar aqui no nosso estudo, vamos pegar aqui a frequência aqui das nossas aulas, né? Trabalhar aqui aquilo que a gente pôde estudar na semana passada, que é Paulo ali dando, né, a continuidade ali naquilo que ele estava fazendo, aquele testemunho que ele vinha dando ali, né? Desde que chegou da terceira viagem missionária, chegou em Jerusalém, já chegou ali, sofrendo ali perseguições, sofrendo ali acusações caluniosas, terríveis, da parte dos judeus, seus próprios irmãos, né? Só que são os judeus aqui, não são os gentios, né? Não é Roma, não é o grego, são os irmãos dele. Paulo era um gentil como era um judeu, como Jesus era um judeu. A Bíblia diz que Cristo ele veio para os seus e os seus não o receberam. Está lá em João 1 isso. Ele era um judeu, ele veio para os judeus, ele veio com uma palavra profética, ele veio com anúncio já, desde Abraão, desde Moisés, desde Davi, os profetas, anunciando o Cristo. E quando chega o Cristo enviado do céu, enviado por Deus, ele não é recebido. Ele não é reconhecido. Mas a Bíblia diz que isso era parte do plano de Deus, da justiça de Deus, o ilógico, porque diz em seguida que todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, e que foram nascidos não da carne, mas pelo Espírito. Sou eu e tu, irmãos. Graças a Deus por isso. Somos os gentios, somos o mundo gentílico, somos os confins da terra. O Evangelho chegou até nós. Então Paulo está sofrendo desde que ele chega da terceira viagem em Jerusalém. Está ali querendo matar ele, é uma raiva assim que não é nesse momento aqui de implantação da igreja, né? Não é um ódio assim intelectual, como a gente está acostumado, discussões e ofensas em rede social. Não, é pena de morte, querem matar ele. Fazendo aqui sacrifícios religiosos para matar ele. A gente viu ali que eles ficaram aqui de jejum 40 dias, muita gente aqui para querer matar ele, querer condenar ele. Aí o Império Romano que acaba protegendo ele. Através primeiro do comandante Cláudio Lísias, aí depois ele é enviado para Cesareia, lá para o governador da Judéia e da Cilícia. Quem é que é o primeiro governador da Judéia e da Cilícia que Paulo se apresenta para ele lá em Cesareia? Mariana. Quem é o primeiro governador? Cláudio Lísias, pastor. Não, Cláudio Lísias eu já falei que é o comandante ali da Fortaleza de Antônia. Quem é o governador ali, vamos ver, Alexandre, que é o governador ali Não sei, pastor. vamos ver, a Nayara, que é o governador ali da, Eu. da Cilícia e da Judéia. Félix, pastor. Félix, muito bem, Nayara. Félix é o governador. Aí ele fica ali, né? E um tempo ali, e depois quem é que substitui ali, que sucede o Félix ou Vitória? Quem é que sucede o Félix ali? Depois? Agripa? É o Agripa, pastor? Não, de jeito nenhum. Quem é que sucede ali? Ué? Quem é que sucede ali o Félix? Aline Saraiva. Pôncio Festo.
Pôncio Festo, muito bem, Aline. Muito bem. E aí, nesse tempo ali, ele fica ali 2 anos, do ano 57 até o ano 59, ele fica preso em Cesareia, Paulo. Sendo julgado ali, e também Félix deixou ele preso ali porque esperava suborno dele. E queria também ali, né, um conchavo político ali com os judeus, que tinham uma relevância política. E aí ele fica ali, na última aula, a gente viu um julgamento ali só com as autoridades, que daí vem o rei Agripa II. E ele, com o Pôncio Festo, fazem ali um julgamento ali para ouvir ele, ouvir os acusadores dele no primeiro momento. Foi a aula retrasada, e a manifestação em defesa do próprio Paulo, aula passada. Aí ele está ali falando, até que o Festo se irrita e diz para ele: poxa, acho que tu tá ficando louco de tanto estudar, lembra isso? Você está ficando louco de tanto estudar, Paulo. Aí o Paulo diz: não estou louco não, pergunta para Agripa, ele sabe, ele é um meio judeu. E tem a Berenice que está com ele também aí, que ela é judia, ele sabe o que eu estou falando. Então entra naquela discussão, até que no final daquela discussão, Festo se chega até o Agripa. O Agripa, né, se dirige para Festo e diz: esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então não havia ali nenhum tipo de acusação para ele, né? Irmãos, é bom a gente lembrar, antes da gente começar a ler aqui, nós vamos dividir em 2 partes esse capítulo 27. Nós vamos fazer o primeiro módulo do 27 hoje e o segundo na semana que vem. Tomara que na semana que vem. A gente tem que lembrar que o Lucas escreve essa carta, que é uma carta composta do Evangelho e o livro de Atos. É um registro, e se trata ali de um dossiê para defesa do apóstolo Paulo, porque eles estão chegando aqui num tempo de grande perseguição romana contra o cristianismo, a partir do imperador Nero. Uma perseguição muito violenta. Uma chacina mesmo terrível que acontece a partir desse homem. Então, se entende, os estudiosos entendem que Lucas foi usado ali para montar um dossiê de defesa, porque nenhum romano encontrava culpa em Paulo. Então, por isso que era importante ele ir até Roma. A gente vai ver isso hoje. Então era um dossiê detalhado. O médico Lucas, ele tem minúcias na sua narrativa de detalhações, né? Hoje a gente vai ver, por exemplo, uma minúcia de detalhações geográficas, lugares que ele passou, tempos, épocas, o que aconteceu. A gente vai ver hoje uma descrição de um naufrágio no mundo antigo que jamais se viu na história. A história não detalhou um naufrágio como Lucas detalhou. Na história, fora a história bíblica, mas na história do mundo antigo mesmo, né? Que é uma riqueza de detalhes que Deus deu para esse homem. Então a gente vai ler aqui o capítulo 27, aqui nós vamos trabalhar até o versículo 26. Amém? Amém. Então a gente vai lendo aqui, eu vou ir lendo e a gente vai trabalhando essa exposição aqui ao longo dos minutos aqui que a gente tem, tá bom? Então no capítulo 27, seria bom se vocês tivessem aí um mapa
dessa viagem. Geralmente nas Bíblias de estudo tem um mapa da viagem de Paulo a Roma. Dá para pegar também aí nos tablets aí da vida, computador e até no celular, assim, se você conseguisse visualizar. É importante assim a gente poder fazer esse trajeto missionário aqui junto, né? Ali no mar Mediterrâneo, a gente entender o que aconteceu ali. Então diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então aqui é importante aqui a gente entender aqui nesse primeiro momento, já anota aí, a inserção de Lucas dentro dessa jornada aqui. Pode ver que ele traz aqui agora aquilo que ele estava contando até agora na primeira pessoa, né, citando a vida do Paulo, aquilo que ele estava. Agora ele se inclui, agora ele diz nós, né, ele diz assim, devíamos, fizemos-nos. Então aqui fica explícito que ele entra agora na jornada, que Lucas está junto aqui, embarca junto com Aristarco e com Paulo nessa viagem. Então aqui é importante vocês anotarem essa inserção. A câmera de vocês aí, Vitória, tá ruim pra gente. Isso. Então Paulo ele entra agora, né, nesse processo junto com esse homem da Tessalônica, né? Lucas, né? Lucas, isso. Desculpa. Lucas entra junto com esse homem da Tessalônica, esse macedônio, Aristarco. Então ele está junto agora e estão sob a vigilância ali desse Júlio, desse comandante Júlio, que ele é um centurião, né? Desse batalhão imperial que é comandado por Festo. Importante você saber esses nomes, irmãos. É importante vocês conhecerem a realidade. O Espírito Santo ele vai te fazendo compreender melhor as Escrituras, revelando as coisas com mais profundidade e precisão. Versículo 3. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha do Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, o que acontece? Né? Eles saem dali, daquela região da Cesareia, ali na costa, né? Se vocês enxergarem ali, tem Jerusalém, tem a Cesareia, e aí eles vão indo até Sidom. Sidom é importante, né? Sidom ela é referenciada por Jesus, Tiro e Sidom. São duas cidades aqui que Jesus teve. Paulo esteve nessas cidades aqui, vocês vão lembrar. Lá no capítulo 14, Paulo passou, quando ele estava indo de Antioquia, da Síria para Jerusalém, ele passa nessa cidade e ele fica ali também um tempo, porque ali tinham irmãos, ali tinha igreja ali, na cidade de Sidom. Então foi o lugar que ele parou e é um lugar muito importante, porque ali ele tem comunhão, ele tem oportunidade de comunhão. Esse comandante aí que tá cuidando desses presos, né? Porque alguém tinha que fazer ali a escolta desses presos nessa viagem até Roma, até o imperador. Ele é humano ali, ele libera ali, ele diz, não, pode... Tu vê que Paulo, ele mantinha um bom testemunho ali, né?
Era um cara de alta periculosidade, um cara... Não, desses 2 anos aí, ele acabou alcançando aí um bom testemunho, a ponto desse Júlio aí tá com humanidade, dizer, não, pode ir ver os teus irmãos, recebeu assistência ali, recebeu, quem sabe, comida ali, alguma coisa. Ali, tiveram um tempo juntos ali em Sidom. Então é importante aí essa parada ali, porque foi um tempo de comunhão ali, um tempo que ele se alimentou. Como é importante, né? A gente ter um tempo de parada, né? Quando eu faço essas viagens assim mais longas, como é importante parar e reunir com os irmãos, parar e ver os irmãos, parar e orar com os irmãos, conversar, saber como os irmãos estão. Como é bom a gente ir caminhando assim e encontrando os irmãos, né, nessas rotas missionárias que a gente vai fazendo. Partindo dali, versículo 4, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Então eles chegam aqui agora, eles vão costeando ali, os ventos eram contrários. Então o que eles fizeram? Qual é que era a estratégia marítima, né? Nessa época do ano? Nós estamos vivendo aqui, nós vamos ver mais na frente, nós estamos vivendo aqui entre outubro e dezembro. Aqui já é finalizando o outono, entrando no inverno, nessa região. Então as embarcações aqui, elas tinham bastante dificuldade por conta dos ventos. Então a estratégia era não andar o mínimo possível em mar aberto. E poder andar perto da costa, protegidos ali pela costa dos ventos, né? Então eles fazem ali aquela viagem, se tu enxergar aí na Bíblia, tu vai ver que eles passam ali, costeando ali a Antioquia da Síria, Tarso, que é a cidade natal dele. Ali o Samuel botou ali. Aí eles passam, saem de Sidom, passam ali a Síria, Tarso está ali em cima, ali está perto onde está o Etape, ali em cima ali que é Tarso, aquela parte de cima, lá perto do Etape, lá em cima, lá, né? Na terra ali. Na Cilícia, né? Lembra que Tarso é a capital da Cilícia. Estava debaixo desse governo aí do Festo. E ele vai passando, vai costeando até chegar naquele porto ali em Mirra. Era um porto importante ali na Lícia. E aí ele chega ali eles trocam, eles estão indo com uma embarcação pequena e agora eles trocam para uma embarcação maior. Uma embarcação de Alexandria. Que vem do Egito, né? E aí eles pegam essa outra embarcação e aí eles partem para a Itália. Navegando vagarosamente muitos dias, versículo 7, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura da Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Então eles saem dali de Mirra e vão com muita dificuldade ali, porque os ventos ali já estavam dificultando a navegação. Então, irmãos, o que eu quero que a gente pense aqui, né? Como é que a gente enxerga espiritualmente esse ambiente aí, que é um ambiente mais de estudo de geografia bíblica, né? De estudo de temporização, de cronologia. O que a gente pode perceber aqui que não era pessoal os judeus contra Paulo e a igreja. Paulo representava a igreja, né, irmãos? Então não era pessoal a Paulo, porque ele representava a igreja, e também não era de pessoa contra a igreja, não era os judeus contra a igreja, porque aqui a gente vê a natureza contra a igreja.
Aqui a gente vê os ventos contrários contra a igreja. O que é importante a gente entender aqui, irmãos? É o Senhor preparando a igreja. As coisas elas vão acontecendo, situações vão acontecendo, por isso que a gente não pode jamais levar para o ambiente pessoal. Porque isso é uma preparação da vida da igreja, da força da igreja. Os ventos, o tempo aqui, ele está sendo contrário à ida do apóstolo Paulo. Para onde ele tem que ir, a gente vai ver isso aqui. Para quê? Para que haja um testemunho aqui de convicção. Para que possa morrer completamente a nossa vitimização, senso de injustiça, que gera reclamação, que gera murmuração. Vai gerando um ambiente que vai desanimando a gente. Por isso vai acontecendo essas coisas, para nós ver como é que a fé agora da gente funciona. Então aqui as coisas estão devagar, eles demoram muito tempo para percorrer um espaço pequeno. Por conta da dificuldade. Irmãos, às vezes a gente demora para sair do lugar que a gente está espiritual para um outro lugar, para um outro ambiente. É o Senhor ali oferecendo ventos contrários, oferecendo pessoas perseguindo, querendo matar a gente. É o Senhor cuidando da nossa vida. Se a gente é igreja. Agora, se a gente não é igreja local, aí isso não vai estar fortalecendo a nossa fé. Aí isso vai estar denunciando que a gente está sozinho. Vai estar nos disciplinando, nos chamando a atenção para que haja arrependimento e caminho de volta para a salvação. Está na igreja local. Então eles vão costeando com dificuldade, a coisa não está boa, até que eles chegam na ilha de Creta. A gente vai passar por ilhas aqui, tu vê, a gente passou pelo Chipre. O Chipre foi a primeira ilha da primeira viagem missionária. Lembram disso? Quando saiu ainda Paulo com Barnabé, de que cidade que eles saíram para a primeira viagem missionária, Jéssica? Da onde que eles foram enviados? Não lembro, pastor. Onde é que os missionários foram enviados, amor? Qual foi a cidade que eles saíram? Elisandro. Tá muito. Elisandro. Da onde saíram? Demorei. Qual é a cidade que eles saíram? Para a viagem missionária. Não lembro também. Bianca. Jerusalém. Que pena. Antioquia. Você tem que saber isso, irmãos. Essa cidade é uma cidade de envio missionário, uma cidade muito importante. Antioquia, na Síria. É onde eles são enviados, Paulo e Barnabé, para onde eles voltam sempre. E aí dali eles vão para Jerusalém para falar com os apóstolos. A gente tem que saber isso, irmãos. Se atentem nessas coisas, irmãos. Se atentem nessas coisas. Antioquia, eles são enviados de Antioquia. E a primeira cidade que eles passam é o Chipre. Por quê? Porque Barnabé, que é o primeiro companheiro de Paulo, agora ele já não caminha com Paulo, eles se separaram na segunda viagem por conta de Marcos. Barnabé era natural do Chipre, por isso que eles passaram ali. Teve um movimento forte ali com o procônsul Sérgio Paulo. Então eles passam por essa ilha do Chipre, aí chegam em Mirra, passam em Quinido, e agora eles chegam em Creta, que é uma outra ilha importante. E depois eles vão chegar numa outra ilha chamada Malta.
Então tem um movimento espiritual com as ilhas, né? Uma ilha é um lugar solitário, um ponto de terra rodeado de água por todos os lados. Então tem um movimento até chegar na Itália, nessas ilhas, né? Então eles chegam agora aqui em Creta. Creta foi um lugar que foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. E quem teve nessa ilha, quem é que foi deixado nessa ilha para ministrar essa ilha? Lembra, Samuel? Quem é que foi deixado? Lembra, Tiago? Tito. Pastor Tiago aqui falou pra gente. Tito. Lá no livro de Tito, lembra? Ó, vou te deixar em Creta para tu botar em ordem essa cidade aí. Encontra presbíteros nesse lugar aí. Tito, anota essas coisas aí, querido. Anota essas coisas. Tito foi deixado em Creta. Assim como o Timóteo, que era o seu conterrâneo ali, né, filho também. Timóteo foi deixado aonde? Qual a igreja que Timóteo foi deixado para cuidar? Quem é que lembra aí? Qual a igreja? Andresa. Lembra qual a igreja que Timóteo foi deixado para cuidar? Uma das igrejas. Não lembro, pastor. Não lembro. Não, alguém lembra aí? Se alguém lembra aí, pode abrir o áudio. Não lembra? Onde é que o Tessalônica, pastor? Não é Tessalônica. Éfeso. Éfeso, a Lara falou aqui. Éfeso. Timóteo teve em Éfeso, o apóstolo João teve pastoreando Éfeso também. Então eles passam em Creta agora com muita dificuldade na navegação. E agora vem um ponto importante. No versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno. Nisto, visto ser o porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles já ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. Então, olha só o que acontece aqui, até o versículo 14. Então, eles estão ali, nessa ilha de Creta, e só que ali foi muito difícil chegar até ali. Só que não era um lugar assim adequado para passar o inverno ali. E aí diz que nesse momento aqui, depois dessa questão difícil, diz que Paulo agora se posiciona. Irmãos, aqui eu quero que a gente lembre aqui também dos posicionamentos de Paulo diante dos judeus, diante dos romanos, diante de Agripa, diante de Festo, diante de Félix, diante do Cláudio Lísias, diante do sumo sacerdote Ananias no Sinédrio. Lembram, né? Posicionamento. Agora ele se posiciona dentro do navio que ele está preso. Irmãos, nós temos que nos posicionar onde a gente estiver, irmãos. Tu tem que te posicionar onde tu estiver. Tem que aprender a te posicionar. Tu foi feito para te posicionar. Tu foi feito para falar. Tu foi feito para testemunhar. Tu é um homem e uma mulher de revelação. Para de brincar com as coisas de Deus.
Assuma uma posição madura. Presta atenção nas coisas. Presta atenção na palavra. Tenha uma vida de oração, uma vida de temor diante do Senhor. Não brinca com as coisas de Deus, senão tu vai te envergonhar quando tu tiver que te posicionar. Tu vai te calar quando tiver que te posicionar. Tu vai virar um nada onde tu tá. Tu vai virar só um serviçal ali, um escravo, esperando uma remuneração e um elogio. Tu não foi feito para isso, tu foi feito para ter um posicionamento como quem vem da eternidade. Posição. O que Paulo tem que falar aqui, irmãos? Bem quietinho, tá preso ali, indo para Roma. Só que na cabeça dele, na mentalidade liberta dele, na mente de Cristo dele, que derrubou tudo que é sofisma, toda fortaleza está derrubada na mente dele, ele está indo em direção ao Senhor, em direção ao propósito, para fazer o que tem que ser feito. Por que tu está quietinho no lugar onde tu está? Por que tá louco de medo aí de te posicionar? O teu marido, com a tua esposa, está com medo de posicionar. Virou gente sem voz. Deus vai restaurar essa voz aí no teu coração. Amém. Em nome de Jesus. E principalmente no meu. A gente tem que se posicionar. Em nome de Jesus. Se a gente está calado, a gente não é igreja, irmãos. E tá calado, às vezes é falando bobagem. Dando risadinha toda hora. Brincadeirinha toda hora. Fofoquinha toda hora. Para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Paulo se posiciona ali naquela situação difícil. Olha, eu tenho uma posição aqui. Mas como é que vai se posicionar se ele não conhece nada de navio? Tem um capitão ali, tem alguém especialista ali, o que ele tem que se posicionar? Quem sou eu para me posicionar diante de um treinador? Quem sou eu para me posicionar diante do CEO da empresa? Quem sou eu para me posicionar diante de algum político lá em Brasília? Quem sou eu para me posicionar diante de um grande pastor aí, se eu só sou uma ovelha? Vai te posicionar! Vai ter vida com Deus para saber o que falar. Ficar no lado aí, cheio de brincadeirinha, cheio de conversinha furada aí. E na hora que tem que falar, fica todo perdido e todo formal aí, perde toda a autenticidade. Ah, não, gosto só, coisa feia. Eu não quero ser assim. Não estou falando pessoalmente para ninguém, irmãos. Vocês me entendem já, né? Falando para mim mesmo. Principalmente para mim. Ah, agora vamos, irmãos, agora vamos lá, agora vamos cantar, agora vamos abrir, agora vamos... Para! Autêntico! Se posiciona ali, porque ele tem autoridade que vem do céu. E ele diz algo razoável. Ó, isso aqui é científico, irmão, isso aqui não é revelação. Revelação nós vamos ver mais tarde. Isso aqui é científico, ele sabia. Olha... A época do inverno, quando ele fala aqui que é jejum, ele está falando aqui de uma das festas mais importantes dos judeus, que era a festa da expiação. Escreve isso. Escreve isso. Festa da expiação, que é o Yom Kippur. É a mesma coisa. É o Yom Kippur. Y-O-M separado K-I-P-P-U-R. Yom Kippur. Que é a festa dos judeus, também chamada festa da expiação, que é onde tinha ali um jejum ali. Isso era finalizando o outono e entrando no inverno. De outubro a dezembro, mais ou menos. Por isso que ele fala do jejum aqui. Então ele está dizendo, essa época aí é época difícil de navegação, o que Lucas está dizendo aqui. Está situando a gente no tempo aqui. Por que estão esses ventos aí? Por que
E aí Paulo diz, Paulo estava acostumado com isso. Aqui é ciência. Paulo era de Tarso, Tarso era na costa. Ele ouvia notícias a respeito do que acontecia ali. Olha o que fala lá em 2 Coríntios 11, 25. Lá em 2 Coríntios 11, 25, ele falando da caminhada dele, ele diz assim, ó, eu já passei 3 vezes por açoites, eu já passei 3 vezes por naufrágio, e eu já fiquei não sei quantos dias no mar. Como é que diz aí, Tiago? 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Olha só. Então ele tinha experiência com naufrágio, já tinha acontecido situações com ele, então ele sabia o que ele estava falando cientificamente aqui. Só que como havia ali uma ansiedade, não era bom aquele lugar para ficar ali, eles queriam sair dali de uma vez, eles não deram atenção porque o Paulo falou, ouviram o comandante e o chefe da embarcação ali e foram embora. Eu também, quem sabe, ouviria, né? Também ouviria, quem sabe, porque quero ouvir um especialista, né? Como é que Pedro ouve Jesus quando Jesus diz para ele, vai lá e lança agora no mar aí a rede? Depois dele toda noite ter pescado, um pescador experiente com outros pescadores, e agora vem Jesus, que é um filho de carpinteiro, não tem autoridade específica naquela área e dá uma direção daquelas ali. Irmãos, eu quero aprender aqui que eu quero ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falar através de quem quer que seja, pode ser uma criança. O Espírito Santo vai falar, eu tenho que parar com essa bobagem aí de querer avaliar o know-how de quem está falando. Eu tenho que avaliar se é o Espírito Santo que está falando através dessa pessoa. Você tem que discernir o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo está falando? Parar com esse negócio de andar pela maioria, diz que a maioria queria que eles fossem. Parar com esse negócio da maioria, parar com esse negócio de avaliar o know-how. Ah, eu tenho autoridade para falar isso. Quem tem autoridade é quem é cheio do Espírito Santo. Tu vai ter autoridade se for cheio do Espírito Santo. Aí tu vai ter autoridade. Ele tinha autoridade aqui, mas ele não foi ouvido aqui, né? E seria muito difícil ouvir, mas eu quero chamar a atenção principalmente do posicionamento dele. Se posicionava em tudo que é lugar, irmãos. Quero sair posicionado daqui dessa noite aqui. Quero sair com um senso de posicionamento aqui dessa noite. Senão eu vou virar um babão aí na volta do Neymar também. Eu não entender a posição, quem é que eu represento, quem eu sou, eu vou virar um babão aí atrás de artista, emocionado com roupa de marca, emocionado com quem tem dinheiro, quem é rico, quem é pobre. Aí eu vou virar uma coisa. Posição em qualquer lugar, posição no Sinédrio, posição lá no Império Romano, vai se posicionar lá diante do imperador, posição em tudo que é lugar, irmãos. Posição na cadeia, posição no navio, posição. Se posicionou e não deram crédito para ele. Né? Acho que é o 13 que eu estou, né? É o 13, né? Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado. Presta atenção aqui agora, irmãos. Estamos já nos encaminhando para o fim aqui. O vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. O navio foi arrastado com violência. E sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando a levar, ficar à deriva, né? Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote.
Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Então, o que acontece aqui, irmãos? Então, eles vão, olha que armadilha aqui. Aí eles decidem, vamos ir, presta atenção aqui, isso aqui é muito real no nosso dia a dia. Aí eles vão, não vamos. Paulo diz, não vamos, não é bom ir e tal. Aí quando eles decidem ir, porque o comandante aí dá a palavra de ir, diz que fica tudo calmo, tudo tranquilo. Vem o vento sul, tranquilo. Aí eles vão, como quem diz, agora deu tudo bem. Irmãos, como é real isso aqui? Como é real isso aqui, tu percebeu uma direção que não é de Deus e as coisas parecem que vai tudo bem. O casamento vai tudo bem, ficam românticos como nunca tiveram, com amigos como nunca foram. Fica tudo tranquilo. Que não tem nada, olha aí, deu certo, que passou, o pior já passou. Não, o pior estava por vir. E aí vem um vento chamado Euroaquilão, um vento violento. Um vento, também era chamado vento nordeste, escreve isso. Também chamado vento Grecale. É o vento grego, né? Ali no mar Mediterrâneo. Eu achava nordeste, porque daí ele era contrário ao sul, né? E Grecale, era um tufão de vento, era um vento violento. Um vento com muito frio, era muito frio, e um vento geladíssimo e com muita intensidade. Aí vem esse vento sobre eles, aí eles já tinham levantado o âncora, ficam à deriva, aí eles baixam as velas, o barco sai para qualquer lado, aquilo fica terrível. Eles tentam ali fazer alguma manobra ali, náutica, para poder salvar alguma coisa. Pegam cabos ali, amarram ali o barco para ele não se destroçar. Fazem ali, usam ali as estratégias ali, né, contra o naufrágio, fazem o que tem que ser feito, recolhe o bote, né, para os botes não se perderem, que os botes no fim acabam sendo a última salvação, né? E aí ficam ali, aí até que passa 3 dias, irmãos, 3 dias sem ver o sol e estrela. Quando fala aqui que 3 dias sem ver o sol e estrela, está falando aqui de perder completamente o rumo, porque não tinha o Waze, não tinha GPS naquela época. A única maneira de eles saber para onde eles estavam indo eram as estrelas e o sol. A experiência que eles tinham. Então eles ficam completamente agora perdidos. Aqui é gente perdida agora. Totalmente perdido, barco perdido, tudo perdido, medo. Mas já 3 dias, passa um dia, a comida vai terminando. Passa um dia, não, mas amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. Aí não vem, a coisa piora e piora, então no terceiro dia, e aí diz que perdem a esperança de salvamento, irmãos. Irmãos, Deus às vezes deixa a gente chegar num estado assim de desespero completo. A gente fica se queixando, né? Tá ruim, tal. Mas Deus às vezes deixa a gente num estado de desespero completo. A gente fica, não aguento mais, agora não vou desistir, agora não dá mais, agora já era, agora já era meu casamento, agora já era meus filhos, agora já era meu ministério, agora já era minha profissão, agora já era meu negócio, agora já era... Deus deixa ali quando sai toda a esperança de salvamento. Aí quem que entra agora aqui? Um homem posicionado.
É tu que entra aqui agora nesse processo de desespero. Aonde tu tá andando é gente desesperada, irmãos. Aonde tu tá é gente desesperada que tá contigo. Ainda que não apareça, mas entra para tu ver no navio dele. Entra no navio dessa pessoa aí. Tenha coragem de entrar no navio dessa pessoa aí. Para ver como é que tá. O desespero. Só que a gente não tá entrando no navio de ninguém. Quer cuidar o nosso navio, né? Entra no navio das pessoas para tu ver o desespero que é. Sem esperança nenhuma as pessoas estão. Não tem esperança em relacionamento afetivo. Não tem esperança em Deus. Não tem esperança mais em nada. Mas está ali, mantendo uma fachada, mantendo uma conta ali na rede social, mantendo. Mas no íntimo, dentro do navio, dentro do coração, desespero. É o lugar que tu tem que entrar na vida das pessoas. Tu é a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que entrar como uma espada. Aí entra esse homem posicionado, aí diz no 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, aleluia. Amém. Pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Irmãos, ele se posiciona aqui em revelação. Agora, se antes ele se posicionou com ciência, por isso que tu não precisa ter revelação para se posicionar. Tu pode ter ciência, tu pode ter conhecimento. Pode ter conhecimento de causa. Daquilo que tu faz, a experiência que tu tem, né? E tem também a revelação. Aqui é por revelação. Aqui ele diz, olha, aí primeiro ele lembra, ó, pô, vocês lembram? Lá eu falei, não era para ser de crédito. Isso aqui não tá jogando na cara dos caras, não é aquela coisa, ó, viu que eu falei? Não, o que ele tá falando? Ó, lembra que eu falei lá, vocês não deram atenção? Pô, agora deem atenção agora. Para o que eu vou falar, calma. Tá todo mundo perturbado, tá todo mundo aqui perdendo sobriedade, perdendo lucidez. Tem um homem lúcido aqui, a igreja, aleluia. Tem que ter um homem lúcido nesse vestiário. Tem que ter um homem lúcido nessa empresa. Tem que ter um homem lúcido nessa igreja. Tem que ter um homem lúcido nessa tempestade. Tem que ter um homem lúcido dentro da tua casa. Tem que ter um homem ou mulher, né? Tem que ter um homem lúcido, igreja. No meio dessa doença de morte, tem que ter um homem lúcido. No meio dessa tragédia, tem que ter alguém lúcido. Tem que ter alguém que diz aqui, ó, para, vamos lá, mesmo no meio de tudo aqui, vamos ver. Deus fala comigo, Deus falou comigo. Tem gente aqui que Deus fala com vocês ou não? Amém. Tem gente que tu pode dizer assim, Deus fala comigo, Deus a quem eu sirvo, o Deus que eu sou dele, fala comigo. Tem alguém assim aqui ou não? Amém. Tem que ter gente assim. É isso que vai te dar segurança. Vai dizer, Deus fala comigo, Deus falou comigo. O anjo falou comigo nessa noite, disse para mim, não vai se perder ninguém, que isso aqui é tudo uma circunstância que está debaixo do controle da soberania dele. Eu preciso chegar no lugar. Eu não estou preso aqui, é porque Deus está me levando no lugar. Foi o meio que ele escolheu para me levar no lugar, foi esse aqui. Essa é a maneira que ele escolheu, estou submetido dessa maneira. E, além de não acontecer nada comigo, também não vai acontecer nada com quem está comigo aqui. Era algo específico para aquele momento. Não pega isso aqui que, sempre que tá alguém com o homem de Deus não acontece nada com ninguém. Não. Não. Isso é algo específico para esse momento. Às vezes o homem de Deus se livra e morre todo mundo. Às vezes o próprio homem de Deus morre. Era revelação para esse momento. Não vem me pregar aqui que sempre que tu tiver com o homem de Deus, todo mundo está salvo. Não. É esse momento aqui. Deus falou que vai ser dessa maneira. E eu creio que vai ser dessa maneira.
E Deus deu até ali. Por que Deus deu no final, não deu no final? Ah, é importante que a gente nós vamos dar em alguma ilha. Por que ele já não aproveitou que esse anjo estava ali e disse assim, não, já me dá completo o serviço aqui, seu anjo. Qual é a ilha que eu vou? Quanto tempo eu vou ficar lá? O que vai acontecer lá? Não! Deus entrega a porção que Ele quer, até onde Ele quer. E nós temos que nos submeter e crer. Porque Deus fala com a gente. E a gente confia. E depois Deus vai falar o que vai acontecer. A gente vai andando. É necessário agora a gente ser arrastado para alguma ilha. A vida não vai se perder. Lembra lá que ele disse, olha, nós vamos morrer. Quando saiu de Creta, né? Agora ele já mudou, ele diz, não, ninguém vai morrer. Nós vamos perder aqui, vai ter danos materiais aqui. Nós vamos ter problemas materiais aqui, mas ninguém vai morrer. Fica firme. Tenham coragem. Libera uma palavra aqui que anima todo mundo, irmãos. Quero finalizar aqui com essa palavra de coragem no teu coração. Tu tem uma palavra que anima as pessoas. Tu não tem uma palavra que desanima, tu não tem uma palavra que critica, tu não tem uma palavra que só julga o que está errado e só se queixa. Tu não é essa palavra que está na tua boca e no teu coração. Não é essa palavra. Uma palavra de ânimo. Para de ser negativo. Tudo é problema, tudo é não dá, não deu, olha o que fez e tal. Tem gente que sempre olha pelo lado negativo. Parece que a pessoa anda com sinal de menos assim do lado da cabeça. Tudo que ela fala, ela vai para o negativo. Não, isso não dá. Assim não é. Ah, não. Não. Nós temos uma palavra de coragem, força, ânimo. Vamos lá. Presta atenção agora no que eu estou falando aqui. Mas eu quero finalizar aqui frisando esse posicionamento, irmãos. Posicionamento me chamou muito a atenção isso aqui. Paulo se posicionava em qualquer lugar, em qualquer fórum, em qualquer... Podia ser no tribunal dos judeus, no tribunal dos romanos, dentro do navio, dentro de uma prisão, como nós vimos ele se posicionar lá em Filipos, conversando com carcereiros, se posicionava em tudo que é lugar. Lá numa reunião de orações lá com aquela mulher, se posicionava lá no Areópago, em Atenas, se posicionava em tudo que é lugar. Eu quero ser um homem posicionado em tudo que é lugar para representar a igreja do meu pai. Tu tem que ser gente posicionada. E sair desse lugar escondido que tu tá, parece um fantasma na cidade. Não. Deus vai te levantar. É uma pessoa inteligente, com capacidade. A capacidade não é só para ficar fazendo fofoca aí, falando mal dos outros e um pensamento negativo. Não. Para se posicionar nos ambientes que a gente é colocado, seja que circunstâncias for favoráveis, desfavoráveis. Quero finalizar assim hoje. Quero me despedir aqui de gente posicionada, gente que tem voz, gente que não tem medo. Sabe por que a gente se posiciona? Não se posiciona? Como tem que se posicionar? Porque a gente só se posiciona para se beneficiar, para se proteger, para se vender, para se preservar. Aí não adianta, aí não tem esse nível de autoridade. Não há autenticidade do céu, quem faz assim. Só se posiciona para se justificar, a gente se justificando, sempre tem uma explicação. Ah, não foi por causa disso. Não foi por causa daquilo aqui. Não, mas não foi por causa... Não. Deus vai dar para a gente, como igreja, posições firmes, sóbrias, adequadas, contundentes quando tiver que ser contundente, gentis quando tiver que ser gentil. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Estamos num momento difícil aqui. Semana que vem, a próxima aula, a gente vai ver que a coisa piora ainda agora. E essa é a caminhada, irmãos. Essa é a caminhada. A gente está mal acostumado com o evangelho mal pregado aí, que a coisa vai melhorar, que a coisa está boa, que a coisa vai bem, que eu me converti vai dar certo. Deus vai abençoar, que agora eu vou ganhar, que agora eu vou ter, que agora eu vou ter dinheiro, que agora eu vou ter...
Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Esse é o Evangelho do Satanás amansando e alimentando a tua carne. O Evangelho de Jesus Cristo é uma cruz que destrói essa carne e nos faz viver como ressurreto, com autoridade. Amém? Amém. Graças a Deus.